Tá dando microfonia em algum telefone aí, ó. Eu não sei se é do senhor, se é o meu. O meu tá perfeito. O do senhor tá perfeito? Tá conseguindo me ouvir perfeito? Glória a Deus. Conseguiu só finalizando aqui, tudo certinho? Ezequiel não foi ao mar. Glória a Deus. Só Ezequiel foi levado ao mar pelo próprio Deus. Ezequiel não Estamos entrando ao vivo também aqui no meu Instagram também. Tem um pessoal aqui. Ezequiel foi levado em lugares que é o próprio Deus que vai nos conduzir. Nem sempre serão lugares agradáveis, mas tem propósito. Mas eu vou finalizar isso aqui com esta que é o próprio Deus. Nem sempre Deus nos levará para lugares Entrando ao vivo com a ministração da palavra já já. Vai entrando, comentando, compartilhando, marcando amigos. Palavra forte, daqui a pouquinho você não pode ficar de fora. Mas Deus, Pastor Júnior, deixa Deus te usar nesta noite. Meu pastor, primeiro eu quero agradecer a honra ao Pai de nós estarmos aqui nessa madrugada, perto da madrugada, né? Louvo ao Pai porque todos os dias em que eu olho meu WhatsApp tem uma mensagem edificante do Senhor. Estava ouvindo o senhor falar agora há pouco a respeito da necessidade em que a igreja precisa despertar para a necessidade em que o mundo está. A igreja ela conseguiu se perder dentro dela mesma. E confesso para o senhor que na hora que o senhor estava falando sobre o tanque de Betesda aí, eu até fiquei pensando comigo dizendo que palavra. Realmente nós precisamos nos voltar, precisamos entender. Eu acho que a igreja esqueceu um pouco do chamado dela, se perdeu dentro dela mesmo. E hoje eu estava conversando com um pastor amigo meu lá de Portugal. E conforme eu estava conversando com ele, ele falou assim: medita sobre Êxodo, capítulo de número 3, se não me falha a memória, verso de número 10. Se eu não me engano é isso, depois eu vou até corrigir se não foi isso mesmo. E ele falou assim... Deus vira para Moisés e fala: Moisés, vamos conversar nós dois aqui. Nós precisamos entender um pouquinho do chamado que eu tenho para você. Aí ele pega Moisés no meio de uma circunstância, chama Moisés no meio de uma sarça ardente, ou seja, de uma árvore que pegava fogo e não se consumia. Chama a atenção de Moisés, porque na verdade naquele momento era normal, naquela época, naquela região, era normal uma árvore pegar fogo, ainda mais daquela espécie. Mas não era normal ela pegar fogo por tanto tempo, mas não se consumir, ela tinha que se consumir. Imagino eu que Moisés não estava observando aquela árvore há pouco tempo, ele já devia estar observando aquela árvore já há algum tempo, pensando: peraí, essa árvore aí, talvez eu já tenha passado aqui, eu já estou vendo ela pegar fogo há um tempo, mas para ela pegar fogo e não se consumir, significa que as folhas não estão se consumindo, os frutos não estão se consumindo, o galho não está se consumindo, nada que há nela está se consumindo. Aquilo chama a atenção de Moisés, Moisés fala: peraí. E quando ele começa a se aproximar, ele ouve uma voz: tira a sandália de onde você está, certinho aí, tira, porque você está alugando em terra, você está pisando em terra santa. Mas o que o pai estava querendo dizer para ele é o seguinte: a terra não é santa porque você está nela. A terra não é santa porque eu estou nela. A terra é santa porque agora vai haver uma união, uma cumplicidade agora. Vai haver um lugar. Eu separei esse lugar como santo do santo e eu não deixei véu nenhum para você entrar, Moisés. Então tira a sandália do seu pé. Ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que ficou do mundo para trás, a poeira, a sujeira, as marcas, todo o chão que você pisou, quer seja limpo, quer seja sujo, toda a marca que ficou, na verdade não ficou a sua marca, a marca da planta dos seus pés. O que ficou a marca da planta do seu sapato. E na verdade agora, no Santo do Santo, eu preciso de algo que tenha contato direto comigo. Eu não preciso mais de um chinelo. O lugar onde você vai andar agora aqui não vai desgastar os seus pés. Não é desconfortável. Essa areia não vai queimar os seus pés, Moisés. Então vamos fazer o seguinte: pode entrar, pode pisar nessa areia, que essa areia não vai queimar o seu pé. Porque assim
como o fogo não está queimando a sarça, assim também essa areia não vai queimar o seu pé, Moisés. Anda aqui comigo, vem cá. Vem, porque eu estou começando a te mostrar o seguinte: o mundo espiritual e paralelo, o mundo espiritual e natural, eles vivem na mesma esfera. Só que para você entrar do mundo espiritual para o mundo natural, é questão só de você acreditar naquilo que eu estou falando para você, Moisés. E Moisés dá o primeiro passo dele dizendo o seguinte: eu acredito que é terra santa. Ele tira a sandália dos pés. Ele está dizendo o seguinte: agora eu me retiro do mundo natural e passo a entrar no mundo espiritual. Toda a presença do mestre está aqui. Eu estou saindo do mundo natural e agora eu vou entrar no mundo espiritual. Moisés se coloca a essa disposição do Pai. Ele está dizendo o seguinte: eu estou me colocando numa posição em que agora eu não estou acreditando no mundo natural, agora o sol que é castigante, a areia que queima os meus pés, tudo isso está ficando para trás porque eu estou deixando as minhas sandálias, eu estou deixando para trás aquilo que vem me trazendo até aqui, aquilo que vem confortando os meus pés até aqui, aquilo que vem preservando a minha estrutura, o meu pé, aquilo que vem me dando estabilidade, me preservando para continuar mantendo os meus pés um pouco mais intactos por causa do calor da areia e do deserto. Eu estou tirando isso aqui agora, ou seja, eu estou tirando o meu porto seguro, eu estou tirando aquilo no qual eu me apoio como defesa para a minha estrutura, que são os meus pés. E agora eu entro descalço, dizendo para o Pai: eu estou andando no mundo natural, mas agora a minha mente, o meu corpo, o meu espírito, eu me considero entrando dentro do mundo espiritual agora. Por quê? Porque agora que eu estou tirando as sandálias dos meus pés, eu não vou sentir mais o calor. Eu já não vou mais sentir o mormaço, eu já não vou sentir os meus pés sendo queimados. Por quê? Porque agora eu estou transcendendo. O meu corpo está no mundo físico, mas o restante de tudo em mim está no mundo espiritual. E o que está em mim é tão forte no mundo espiritual que automaticamente o meu corpo físico consegue suportar aquilo que aos olhos humanos ninguém consegue suportar. Moisés se disponibiliza, se despede dele mesmo e fala: eu acredito então que esse mundo espiritual realmente existe. Eu ouvi falar isso aí. Aquela mama que me dava leite, ela pregava sobre um Deus, sobre isso aí. E na verdade, eu tinha uma simpatia muito grande com ela. Na verdade, ela era minha mãe. E todo o projeto do Pai para que eu pudesse estar vivo ocorreu através dela. Então Moisés olha para essa situação e olha para esse Deus e vira para ele e fala: mas como é que eu vou? No nome de quem que eu vou? Ele está dizendo: como é que o senhor está escolhendo a mim, que sou pesado de língua? Alguns estudiosos dizem que ele era fanho, outros dizem que ele era gago, outros dizem que era como se um norte-americano viesse para o Brasil sem saber falar português. Então ele teria essa dificuldade, não em falar com o pessoal, com o faraó, mas ele teria dificuldade em falar com o povo, gente. Essa era a dificuldade de Moisés. Então as pessoas às vezes esquecem de estudar um pouquinho e ficam usando liturgias ou algumas metáforas que o pessoal vai colhendo pelo Google. Mas a gente falta estudar um pouquinho sobre o conhecimento. Então, como eu estou falando para pessoas teólogos, eu estou falando aqui diante de um mestre, então eu tenho que gastar todo o meu vernáculo linguístico para que ele possa entender e chegar um pouquinho no seu nível de raciocínio, para que nós possamos nessa noite não só nos nutrir de uma palavra poderosa como essa, mas entendemos que o romper literal do Santo dos Santos, ele acontece a partir do momento em que nós queremos transcender do mundo natural para o mundo espiritual. É por isso que Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, ele está dizendo que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós acreditamos. Aí ele vai lá no verso de número 6 e está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. 2 pontos. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que o amam. Então, ou seja, nós estamos falando exatamente daquilo que o Pai disse que ele iria fazer. Ele falou: eu vou colocar, eu vou produzir, eu vou mover algo a seu respeito, mas nada disso parte sem um princípio de relacionamento.
Então, quando ele está dizendo para si mesmo e está dizendo para as pessoas, quando ele está deixando esse exemplo bem claro, ele parte para mim, para você, dizendo assim, olha, se o princípio do relacionamento, Moisés, é confiar, então parte do princípio que você já não precisa mais do chinelo. Você só precisa entrar. Se o princípio, a partir de hoje, Moisés, entre eu e você, vai ser confiança plena, que comece agora você tirando os seus chinelos, a sua sandália. Anda descalço na areia quente comigo. Mas eu vou falar um negócio para você. Segundo historiadores, e isso é fato bíblico, a areia, todas as vezes que você colocar o seu pé na areia, ou todas as vezes que você colocar um punhado de areia na mão, todas as vezes que você olhar para a areia, pastor, você tem que olhar e pensar da seguinte forma: isso aqui, isso que está na palma das minhas mãos, significa o limite, o amor incondicional do Pai para comigo. Me explique e eu te explico. A palavra está dizendo, certa feita, que quando o Pai foi fazer a separação entre o firmamento e a água, é óbvio que se você pegar muita água e ficar batendo ela no barro, é óbvio que você vai desgastá-la. E todo mundo sabe que existe muito mais água no planeta do que terra. Então o Pai precisava colocar um filtro em que a terra pudesse ser nutrida pela água, mas que ela não fosse atingida pela água. Ele colocou um filtro, uma espécie de proteção. É por isso que o mar não consegue degrenir, tirar toda a terra. E é por isso que, literalmente, quando a água passa por essa terra e por todos os filtros naturais, ela volta como uma fonte purificada. Então, tudo estamos dentro de um ciclo que o próprio Pai deixou perfeito para nós. Dentro de uma circunstância dessa, olha que só. Lembra que Jesus, certa feita, pegou uma mulher adúltera e falou assim, olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra? Lembra dessa passagem? Só que nessa passagem ele está escrevendo, a Bíblia ela é muito clara e sucinta em dizer que ele está escrevendo na areia. Ele pega um graveto e começa a escrever na areia. Quando a gente liga esse parâmetro de Jesus escrevendo na areia e quando pegamos o parâmetro de Moisés tirando as sandálias, ele está dizendo o seguinte, Moisés, você está se condenando por aquilo que você fez. Mas quem entre vocês aqui não tiver pecado, ele sim é digno de te culpar. Mas se ninguém aqui pode te culpar, Moisés, eu também não te condeno. Tira a sandália do pé, tira a sua própria condenação, as marcas que vêm do seu passado e vem comigo. É isso que ele está dizendo para a mulher adúltera lá na frente. Ele está dizendo, ei, mulher, se ninguém está te acusando, eu também não te acuso. Meu, sai da areia, vai embora. Seu negócio é terra firme, vai para terra firme. O seu negócio é mar, então vai para o mar, mas não fica na areia. Aqui é o sentido onde eu posso começar tudo e terminar tudo. Eu estava vendo uma história hoje, olha que história interessante. Haviam dois amigos e eles se perderam no deserto. Havia dois amigos e eles se perderam no deserto. Em algum momento, um dos amigos surtou. E o amigo mais novo bateu no amigo mais velho, teoricamente. E aí esse amigo mais velho pegou um graveto e escreveu na areia. Hoje o meu melhor amigo, estamos perdidos há tantos dias, andando no deserto. Hoje por algum relapso ele me agrediu, estou muito chateado com ele. E escreveu na areia. Depois de uns 2, 3 dias eles andando a fundo, andando, eles acharam um oásis. E quando achou um oásis, o amigo mais velho saiu correndo e pulou no oásis, mas ele tinha esquecido que ele não sabia nadar, mas a sede era tão grande que ele acabou indo a fundo e mergulhou. E quando ele mergulhou, ele literalmente começou a se afogar. E quando ele começou a se afogar, o mais novo pulou e salvou ele. E quando ele pulou e salvou, trouxe, esse rapaz pegou uma pedra e tinha uma rocha. Então ele pegou pedras e ele, de certa forma, começou a achar coisas, começou a ferir a pedra. E escreveu
escreveu na pedra, hoje, dia tal, depois de tantos pedidos, o meu amigo salvou minha vida, pois eu estava me afogando. Depois de um tempo, quando eles foram achados, na sua biografia, eles, depois que ele falou, nossa, tem uma parte do seu livro que me chama muita atenção, que você escreveu a ferida do seu amigo na areia e depois você escreveu que ele te salvou na pedra. Aí ele falou, então, mas a vida é justamente essa. Quando algum amigo, alguém te ferir, escreva na areia, porque o tempo, a água, a chuva e as pessoas que passarem por ela vão apagar aquela marca. Mas quando alguém fizer algo bom, escreve na rocha do teu coração para que você nunca se esqueça das coisas boas que essa pessoa fez. Ele está dizendo assim, a ordem do perdão é, quando alguém fizer algo para você, coloca no limite, mas que nesse limite você lance no mar do esquecimento, como Cristo faz conosco. Mas que você não plante na terra, que cresça raízes e mate você, a sua mente, seu coração, seu raciocínio, o seu espiritual, o seu emocional, a sua fé, a sua crença, que ele não te limite mediante aquilo que o Pai tem com você. Então, mediante essa história hoje, eu estava meditando e comecei a pensar comigo mesmo. Eu falei, Pai, quando Moisés olha para dentro de si e diz, agora é hora de eu tirar as sandálias e acreditar em algo que eu, teoricamente, estou ouvindo. Vejo só uma árvore pegar fogo, mas automaticamente, é uma loucura, mas tem algo diferente acontecendo. O mundo espiritual está manifestado. É por isso que ele entendeu que ele tinha que tirar aquela sandália dos pés. Porém, voltando ao assunto, só para nós encerrarmos, para dizer que nós começamos e não terminamos, todas as vezes que nós olhamos para o mar, olhamos para a terra, nós vamos ver a praia, nós vamos ver a areia. Todas as vezes que nós olhamos para essa areia, colocamos o pé na areia, nós temos que ter um sentido só. Aqui é um lugar onde o Pai olha para a gente e diz, você quer pegar as suas coisas e lançar no mar do esquecimento, onde ninguém consegue se lembrar, porque isso vai para as profundezas do mar, ou você quer olhar na terra e plantar tudo isso que você tem na terra? Moisés, o que você quer fazer? Você quer ouvir minha voz? Porque se você quiser ouvir a minha voz, agora você está na areia. Mas eu vou te levar para o palácio, vou arrancar o meu povo de lá e eu vou te trazer para a areia de novo. Mas você já sabe andar nela. Você já sabe andar nela com chinelo e sem chinelo. Você já sabe andar nela me ouvindo e não ouvindo. Você já sabe andar nela olhando pelos seus sentimentos, por aquilo que é solidão, mas também você já sabe andar na minha presença, porque você está me ouvindo, você está me vendo e ainda consegue me sentir, Moisés. E do mesmo jeito que eu estou sendo com você aqui, eu vou com você até o final, Moisés. Então escuta a minha voz. Escuta bem a minha voz. Você não precisa de deuses porque você tem um Deus só e esse é o suficiente para poder resolver todos os seus problemas e te colocar no lugar da onde você nunca devia ter saído. Você nasceu para ser príncipe, Moisés. Eu te coloquei lá só para você aprender o que é hierarquia, para você aprender o que é comer, o que é beber, o que é lidar com o povo, o que é ter sábios do lado, o que é falar em outras línguas. Eu te coloquei lá para você entender o que é administração. Aprendeu, Moisés? Então tá bom, então agora vem, porque esse reino aí, a ferrugem e a traça corrói, mas eu tenho um reino para você que é a terra de Canaã, mano. Lá não tem como, Moisés. O que eu tenho para você em Canaã, ninguém tem para te oferecer, porque o meu reino é maior do que você pode imaginar. Só que você tem que querer entrar, Moisés. Você quer ir comigo? Porque do mesmo jeito que eu estou me manifestando agora, todas as vezes que você precisar, eu vou me manifestar também. E não vai ter uma vez, Moisés, que você não vai me pedir para me manifestar e eu não vou me manifestar a seu favor. Só que eu preciso que você escute a minha voz. Escutou a minha voz, Moisés? Automaticamente você tem tudo comigo. Se não escutou, você vai dar uma estrupiada. Mas você quer andar comigo? Então vamos andar, Moisés. Você quer viver comigo? Então vamos viver, Moisés. Você quer me conhecer, Moisés? Vou me apresentar do jeito que você me pediu, Moisés. Contanto que Moisés fala, eu quero te ver. Mas se você me ver, você vai morrer, porque a sua carne, o seu físico não comporta. Há pecado nisso aí. Ele falou, mas e agora? Mas eu quero te ver. Eu falei, olha, eu sou tão bondoso, eu te amo tanto, Moisés, que você vai me ver nem que seja pelas costas, mas que eu vou realizar o seu desejo, eu vou te realizar o seu desejo. Então, nesta noite, eu vim ministrar para você, na entrada desta madrugada, na verdade é meia-noite 1 agora no meu relógio,
E eu já quero começar ministrando essa madrugada sobre a sua vida o seu desejo também é desejo dele. A sua vontade também é vontade dele. O seu desejo, aquilo que você almeja, também é aquilo que ele almeja para você. Mas muitas das vezes nós entramos em conflitos porque nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito. Ele está dizendo, ei, quando você nasceu, tudo já estava pronto, já estava em andamento. Não, querido, as coisas não começam em você, você só dá prosseguimento. É por isso que quando você nasce já está tudo pronto. Sabe o que significa? Quando você nasce, você já pegou uma coisa andando e quando você for, a coisa vai continuar andando depois de você. Isso significa que o único que é alfa e ômega, princípio e fim é ele. Tudo começa nele e tudo termina nele. Não há outra possibilidade para nós acreditarmos ou vivermos. Então, quando o pai chama Moisés, ele fala, Moisés, vem cá. Você consegue escutar a minha voz? Consigo. Então já é o suficiente. Mas eu não sei falar, mas você consegue escutar? Consigo. Você consegue obedecer? Consigo. Você consegue entender a minha voz, Moisés? Consigo. Então isso é o suficiente. O resto, para nós, é tudo balela. Nós mata no peito, igual o Romário na Copa de 94. É mamata para nós. Porque o problema e a dificuldade, igual o senhor estava falando aí, é que as pessoas não conseguem mais ouvir Deus. Ouvir Deus. E se elas não conseguem ouvir, muitas das vezes o pai apela, tentando colocar para ela algum sinal, uma sarça pegando fogo e não ardendo, mas mesmo assim não chama a atenção dela. E quando com muito custo isso é chamado a atenção dela, sabe o que ela faz? Ela vai até o lugar e o pai fala, meu, tira a sandália, deixa o passado para trás, vem comigo. Põe essas coisas tudo no mar de esquecimento e vive uma nova vida comigo, Moisés. Aí Moisés olha para ele, olha para um lado, olha para o outro e diz, então eu vou contigo. Só que a maioria das pessoas querem entrar na presença do pai e dizer, não pai, mas o meu chinelo vai comigo, porque eu não sou tão seguro assim que o senhor vai preparar um caminho tão bom assim para mim. Eu acho que não, essas pedrinhas que o senhor vai deixar no caminho aí machuca muito meu pé é muito, muito delicadinho, papai. Eu não gosto de machucar meu pezinho. Aí é igual bebezinho, quando machuca, quer colo de papai e fica chorando, todo moadinho. Mas deixa eu explicar um negócio pra você. O pai disse uma coisa e ele inspirou Paulo a falar uma coisa que mudou a minha vida quando eu li esse versículo. Ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu sou homem, eu tive que abandonar as coisas de menino. Ele está dizendo, eu tive que abandonar as coisas de menino. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu sou homem, mas eu ainda continuava praticando coisas de menino. E com a maturidade e o tempo, eu vim abrindo mão disso. E hoje eu aprendi, literalmente, que existem homens com comportamentos de meninos e moleques. E existem mulheres que têm comportamentos de meninas e crianças. Por quê? Porque elas já são maduras, mas elas não abrem mão da sua infantilidade, da sua insegurança. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco aí, meu pastor, e eu já vou terminar essa ministração. Ok? Então, assim, quando a gente olha para essa situação de Moisés, quando a gente olha para essa ministração, quando a gente olha para o que ele deixou para a gente como recado nesse versículo de número 10, isso choca a minha alma. Porque hoje pela manhã, quando eu estava falando com o pastor Roberto Melo de Portugal, ele falou para mim, medita num versículo aí. E ele me mandou um versículo, aí depois de um tempão, ele falou, e aí, tá tudo bem? No período da tarde, ele me mandou de manhã. Eu falei, eu tô meditando naquele versículo. Ele falou, mas você ainda tá meditando? Eu falei, rapaz, tem tanta riqueza naquele versículo que você nem acredita. Ele falou, mas como assim? Eu falei, deixa eu mandar uns negócios aqui que eu já estudei pra você. Ele falou, nem tinha prestado atenção nisso. Eu falei, rapaz, quando eu pego um versículo, pego alguma coisa pra comer da Bíblia, eu como com vontade. Eu como se eu tivesse vindo, eu tô vindo do deserto e aquela ali é o único copo de água que vai poder matar minha sede. Então eu como Bíblia com vontade mesmo. Então, quando eu estava comendo esse versículo hoje, ele falou para mim assim, ó, faz um vídeo falando sobre estar atento a ouvir a voz do Pai. Eu falei, meu, contanto que eu fiz até uns outros eu fiz até alguns outros vídeos e eu vou fazer um agora mais focado no que ele me pediu. E eu vou postar, gente, em falar nisso, eu quero agradecer a todos do Instagram. Tem vídeo meu hoje que chegou a bater 40 mil visualizações. Um vídeo onde eu tirei as minhas roupas e dei para um mendigo de rua.
A minha esposa me gravou sem eu saber, me pegou de surpresa. Então, meu Instagram tem, inclusive essa ministração tá lá no meu Instagram, que eu tô filmando agora. Tem gente lá ao vivo também no meu Instagram, Júnior Guimarães. Então, hoje, sem palavras, a gente está num rumo aí, o pastor Alex está com a gente também. A gente quer edificar 1 milhão de famílias, né? Ultrapassar 1 milhão de famílias. Mês passado, só no nosso feed no Instagram, nós alcançamos mais de 40 mil pessoas. E hoje, acho que é dia 2. Um vídeo já bateu 40 mil pessoas. Aquilo que mês passado foi durante 30 dias, hoje, um vídeo bateu 40 mil visualizações. Então, assim, o Pai está fazendo literalmente o que o Pai está fazendo, tá mesmo. O nosso YouTube também é 2, 3 horas de vídeo todo dia sendo visualizado. 2, 3 horas de vídeo ininterrupto, irmão. 3 horas de pessoas olhando, ministrações, palavras e assim vai. Então, eu não tenho palavras para agradecer ao Pai. Me sinto honrado pelo pastor Alex ter me feito esse convite. De verdade, para mim é uma honra. Eu acompanho o seu ministério, eu acompanho as suas palavras. Eu estava aqui já pensando, eu não sei nem o que eu vou ministrar para uns cabas desse aí, porque o caba tem um conhecimento terrível sobre a palavra. Mas só para a gente finalizar, enquanto tá todo mundo aí nos escutando, o pessoal do Instagram tá conosco aí, quero agradecer o pessoal do Instagram também que compartilha, marca pessoas com força. Isso tem ajudado a espalhar essa palavra. Então, para nós terminarmos o raciocínio sobre essa palavra, quando Deus literalmente vira para Moisés e fala com ele assim, diz: Moisés, eu tenho um projeto, eu tenho algo específico, eu tenho algo que eu preciso realizar com você, Moisés, mas você vai ter que entender o que é viver entre o mundo espiritual e o mundo natural, Moisés. Você vai ter que aprender a viver isso aí, você já vai ter que aprender desde agora. Não vai ter muito para onde você correr. Tipo assim, Moisés, com você tudo no ferro e fogo. É o seguinte, ou vai ou racha. Eu acho engraçado que com a maioria das pessoas é dessa mesma forma. É meio que ou vai ou racha. Já viu você? Já viu as pessoas? Elas passam por luta, por prova, por dificuldade e vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. E vai chegar uma hora que tudo isso vai criar um amadurecimento tão grande nela que tudo aquilo que antigamente para ela era peso passa a não ser peso mais. Aquilo que antes era motivo para ela parar passa a ser motivo de combustível para ela prosseguir e caminhar. Então, quando a gente olha Moisés, olha toda a situação que ele está envolvida, a coisa que mais me chama a atenção em Moisés é que ele está literalmente atento a ouvir a voz do Pai. Mas é engraçado que ele não está atento a ouvir porque ele quer, porque ele está em busca disso. Não. É porque ele é chocado por algo. E é engraçado que eu quero achar pessoas que não foram chocadas na vida ainda. Eu tenho 40 anos de idade. O meu pastor aí, eu acredito que seja bem mais novo que eu, que é bonitão aí, tá todo mundo aí inteirão. Mas com 40 anos de idade, em janeiro, dia 9 de janeiro, eu tentei o suicídio. Tentei desistir da minha própria vida mesmo. Passei uma depressão, borderline, uma ansiedade terrível. É algo que ainda, às vezes, batalho nos dias atuais ainda. Eu tenho uma esposa e uma família que é sensacional, não tem palavras para dizer. Mas confesso para os irmãos que nem eles conseguiram me ajudar quando eu estava nessa situação. Nem eles conseguiram me ajudar. E eles tentaram de tudo para me ajudar. Tudo. Absolutamente de tudo. Mas eles não conseguiram me ajudar. E eu me lembro um dia que eu olhei para mim mesmo e falei, peraí, Pai não deixou eu morrer. E essa não foi a primeira situação em que minha vida teve em risco. Não por mim, mas por outras situações. Eu falei, tem algum propósito nisso. E se os irmãos olharem minhas redes sociais, algumas coisas muito ruins eu tirei. Mas eu deixei grande parte nas minhas redes sociais de tudo aquilo que eu passei, da época, da fase que eu passei. E muitos amigos chegaram em mim e falaram, você não vai tirar os vídeos que você fala uma coisa, fala outra, grita, bebe. Eu falei, não vou tirar nada.
E eles me perguntaram, mas por que você não vai tirar? Eu falei assim, eu não vou tirar porque eu não posso esconder as marcas que ficaram para trás. Porque hoje eu posso estar numa situação um pouco melhor, o pai tratando de uma forma, de uma perspectiva diferente, mas existem pessoas que vão estar vendo esses vídeos e vão ver a minha situação. Vão ver o que eu passei, vão ver por onde eu passei, vão ver tudo que aconteceu. Eles vão olhar lá atrás e falar, peraí, o que ele está falando é verdade, porque os vídeos comprovam isso aí. Então eu deixei até meio que uma prova social a respeito disso. E por que eu fiz isso? Porque teve um dia, pastor Alex, que eu parei e eu comecei a fazer uma limpa no meu celular. E por incrível que pareça, nessa limpa do meu celular eu comecei a achar muita foto minha. E mais muita foto, gente, vocês não têm noção. Fotos ministrando em tantas igrejas, viajando para o mundo, para o Brasil inteiro, ministrando a palavra, obras sociais. E chegou um momento em que eu comecei a olhar aquilo e a doce voz do meu amigo Espírito Santo bradou no meu ouvido e falou assim, tá vendo? Se eu não quisesse que nada disso tivesse acontecido, nem essas fotos teriam acontecido. Agora, para essas fotos acontecer, olha quantos livramentos eu te dei, como eu cuidei de você. Olha tudo que você passou lá atrás, olha o quanto eu preservei você. Quantas vezes você poderia ter sido afligido pela morte, pela doença, ser alvejado por tantas coisas. Você não era para estar vivo, psicologicamente, emocionalmente, pela sociedade, era zero a probabilidade de você estar vivo. Na verdade, não era nem para você nascer. Você ficou 7 dias depois da data de você nascer na barriga da sua mãe. Quando você nasceu podre, os médicos não conseguiam respirar dentro do parto. A minha mãe ficou em risco de vida. Fiquei, acho que se eu não me engano, foi 6 meses dentro de uma incubadora e minha mãe pingando leite do bico do peito na minha boca para ver se eu conseguia sobreviver. Depois de tudo isso, tantas outras coisas aconteceram. E eu vim te cuidando até agora, tantas coisas. Você acha mesmo que eu ia deixar só a história acabar agora, aqui? Agora. Não, o cara com 39 anos se matou. Acabou com a vida dele, desistiu da vida. Aí ele fez uma pergunta para mim, que glória haveria para mim nisso? Eu não deixei isso acontecer porque se você diz que a sua vida é para minha glória, não haveria glória para mim nisso. E o seu amor e o seu temor por mim é tão grande que eu sei que esse não era o objetivo da sua vida. Porque o seu desejo é sempre me glorificar. Aí foi quando ele virou para mim e falou, vamos aí começar? Aí eu falei, vamos. Tem jeito? Falou, rapaz, tem jeito pra tudo, moço. Até pra morte eu dou jeito, não vou dar jeito pra você. Foi quando ele pegou na minha mão, mano. Só que ele virou pra mim e falou, você vai ter que voltar lá no começo. Eu falei, como assim? Ele falou, mas você vai ter que lembrar o que é viver no mundo espiritual e no mundo físico ao mesmo tempo. Você tá com a sua mente muito grudada no mundo físico. Tudo pra você é mundo físico. Mas agora eu vou mostrar pra você o lado espiritual também, filho. Tá na hora de você voltar para suas raízes. Foi quando eu comecei a afinar o meu relacionamento com ele, mano. Aí foi quando ele falou pra mim, tira a sandália dos pés, mano. Eu falei, pai, acho que eu não tenho nem pé mais, já tá no cotoco, não tem mais nem o que fazer. Ele falou, tem, tira a sandália dos pés. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Ele falou, fácil, pega o seu passado, põe na minha mão. Pega tudo que aconteceu, põe na minha mão. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas a minha mente não vai apagar. As pessoas não vão deixar eu esquecer. O adversário da nossa vida não vai deixar eu esquecer do que aconteceu. Ele falou, mas não é para você esquecer, pelo contrário, é para você lembrar todos os dias. Lembra daquele paralítico que eu falei, toma a tua cama e vai para tua casa? Que eu tava falando para ele o seguinte, toma a tua cama e põe lá dentro do teu quarto, para todo dia que tu for dormir, tu lembrar que tu tava de pé. E toda vez que você acordar, que você levantar dela, você lembrar, é para ela que eu não quero voltar mais.
para a situação de pecado, não. Ser escravo dela, não mais. Então ele falou, é só isso que você precisa fazer. Você vai levar as marcas como qualquer outra pessoa. Porque todo mundo tem as suas marcas e as suas consequências. Mas não tem problema não, filho. Eu fiz com Moisés, eu fiz com Davi, eu fiz com tantos outros. Eu fiz com o apóstolo Paulo, com Pedro, eu fiz com tantos outros mártires na fé, agora os mais novos, Savonarola, João Wesley, agora o Príncipe. Fez com tantas pessoas que estão fazendo agora no nosso mundo atual. Aí eu falo para você, termina essa mensagem de Moisés dizendo uma coisa para você, sério mesmo, que porque você errou, porque você está no deserto, você acha mesmo que o mundo espiritual, mesmo sendo no deserto, não é real. Você acha que ele não pode se manifestar no deserto? Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, seria: o meu Deus se manifesta no deserto. Essa seria o tema dessa mensagem. Porque ele se manifesta no deserto. Ele, na verdade, ele se manifesta em qualquer lugar, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar. É que nós temos que nos abrir para querer ver ele se manifestar. E nessa madrugada eu quero manifestar, eu quero profetizar, declarar isso sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo o manifestar da mão do Pai sobre as nossas vidas. Ele cuidou de nós na Covid, Ele cuidou de nós antes, cuida durante, cuida depois e vai continuar cuidando porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama incondicionalmente, não existe ninguém, nada que possa abalar esse amor por nós. Ele mesmo está dizendo, nem vocês são capazes de abalar o amor incondicional que eu tenho por vocês. Isso é surreal, gente, para. Então o que o pai estava dizendo para Moisés é, só esteja atento a ouvir a minha voz, porque se você ouvir a minha voz, você vai conseguir ir para lugares que você nunca imaginou e vai viver coisas que você nunca imaginou. E foi assim que aconteceu com Moisés. Disseram pra gente, e é que tá escrito lá, e Moisés não entrou na terra prometida. É verdade mesmo, ele não entrou nessa terra aqui prometida que logo logo vai acabar não, mas ele já foi pra outra logo direto. É isso que o povo não pega a visão, moço. O povo não pega a visão. Não pega. Ah, Moisés ficou vendo Canaã de longe, moço. Você acha que ele tava vendo qual Canaã? Essa aqui terreno, ele tava vendo a outra Canaã já. Moço, para com esse negócio. Você acha que Moisés ia querer entrar lá na terra? Pega a visão disso aqui. Moisés ia ter que entrar na terra e ainda ter que guerrear pela terra, conquistar a terra para poder se assentar na terra, para poder comer da terra. O pai falou, não, filho, para que você vai passar tudo isso aí? Faz o seguinte, você já chegou até a beirada aqui, deixa esse povo entrar, conquistar a terra aí, vem para junto de mim. Porque o nosso relacionamento no deserto foi afinado. A nossa intimidade está grande. Vem pra cá. Ah, quem ficar vivendo mais nada disso aí não. Isso aí deixa pro povo aí. Que o povo ainda vai ter que lutar muito ainda por causa dessa terra. E vai padecer muito por causa dessa terra ainda. Então, ou seja, se ele é o suficiente, poderoso, amoroso, glorioso, se o amor dele é completamente inabalável ao nosso respeito, por que é que nós não vamos acreditar num pai que se manifesta através de uma árvore que está pegando fogo? Como que eu não vou acreditar num pai que tá falando e todo mundo pergunta pra você, mas tá ouvindo a voz dele? Tô, mas eu não tô. O problema é seu que você não tá. Eu tô. Moisés era assim. Então não tem. As pessoas têm a péssima mania de querer medir a sua vida espiritual mediante o olhar alheio. Isso não existe, gente. Não. Você é santo porque você dá dízimo. Você é santo porque você vai na igreja todo domingo. Você é santo porque você vai na escola dominical. Você é santo porque você vai no culto de doutrina. Você é santo porque você é santo. Para com isso aí, moço. Ninguém tem a capacidade. Na verdade, vai buscar o que é a etimologia da palavra santo. A etimologia da palavra santo significa separado. Separado significa aquele que se prepara, aquele que tem um relacionamento. Santidade vem de separar, e separar vem de relacionamento. É quando você quer um relacionamento pessoal, um relacionamento sem adultério com ele. Eu vou só dar essa palhinha aqui para nós não perder, tá? Olha só, que loucura. Ele está dizendo o seguinte, eu quero ter um relacionamento com você. A aliança que eu quero ter com você tem que ser inquebrável. O relacionamento que eu quero ter com você é um relacionamento fiel. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está passando por outro motivo. Só que a gente fica analisando.
Não, o pastor disse que eu estou em falha. O pastor disse que eu estou errado. O apóstolo, o semideus, o arcanjo, a bispa, a pastora, a missionária, e todo mundo tá falando que eu tô errado, tô em pecado, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que não vou, que não vai, que segundo a Bíblia, tem gente que usa a Bíblia para me salvar, tem gente que usa a Bíblia para me condenar, tem gente que usa a Bíblia para dizer que Jesus me ama, tem gente que usa a Bíblia para dizer que Deus vai me matar, vai me condenar, vai me jogar no fogo do inferno. Tem gente que usa a Bíblia dizendo que só tem uma quantidade que vai ser salva. Tem outro que tá dizendo que todo mundo vai ser salvo. Ou seja, tá um boné velho no meio do evangelho, no meio da igreja. Ninguém sabe o que fala, ninguém sabe qual que é a verdadeira verdade. Tá um boné velho que esse trem. Mas eles estão esquecendo do seguinte. Eu tava fazendo um estudo hoje, acho que cheguei a mandar pro senhor. Diz que o anticristo vai ter o número 666, né? E na verdade, segundo alguns estudiosos, diz que o 666, na verdade, o significado é que o número 6 é o número do homem. Então, quando ele está dizendo que o número 666, a besta vai se levantar, ele está dizendo assim, o homem vai se amar a tal ponto que ele vai esquecer de amar a mim. Então ele se tornará a sua própria besta. Ele mesmo se auto vai destruir. Pega essa, que essa aqui é para poucos. Eu não dou para todo mundo não, hein? Então pega isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, quando você está vendo assim, ó, quando ele está dizendo assim, ó, que no final do tempo o amor de muito esfriaria, ele estava já dizendo o seguinte, essa será a besta. O amor a mim vai se esfriar a tal ponto que o amor ao próximo também vai se esfriar. E quando o amor ao próximo se esfriar, só vai sobrar o amor ao ego. E quando sobrar o amor ao ego, o número 666 se manifesta. O homem vai fazer por ele, para ele e por causa dele. É por isso que a Bíblia está dizendo que para ele são todas as coisas. Por ele, para ele são todas as coisas, não é isso? Porque dele, para ele são todas as coisas. O homem inverteu. É por isso que ele está dizendo que o 666 o 666, na verdade, será o anticristo, mas ele vai manifestar o desejo de toda a humanidade de se preocupar consigo mesmo, esquecer e abandonar Deus. É por isso que ele vai unir as religiões, é por isso que ele vai tentar unir o sexo, é por isso que ele vai tentar unir um monte de coisa, porque ele está dizendo o seguinte, nós não precisamos nos dividir como se Deus aí diz que tem que dividir. É todo mundo igual. Então 6666 se manifesta, se manifesta na terra, porque ele está dizendo o seguinte, o amor a Deus e o amor ao próximo acaba, só vai ficar o amor ao homem único. Então ele vai se preocupar consigo, depois consigo e depois consigo mesmo. E se ele precisar de uma coisa, de alguma coisa, ele passa a se preocupar depois disso. Mas até quando ele precisar, porque o dia que ele não precisar, não for mais do interesse dele, ele está fora. Então as pessoas ficam esperando, o 66 é o chip, o 66 agora é a coronavírus, o 66 é não sei o que, o 66 é para lá para cá, o 66 já está vindo, vocês nem estão vendo. O 66 já está se manifestando, vocês não estão vendo. O povo está tentando se unir para tentar quebrar todos os princípios da Bíblia, todos os princípios de Cristo, tudo aquilo que Cristo manifestou na terra, eles estão tentando quebrar tudo. E a igreja só está olhando e dizendo, vamos porque nós estamos vivendo na era da graça. Aí a outra igreja, vamos porque nós estamos vivendo na era da lei. A outra, vamos porque nós estamos vivendo na era meia-meio. É meia graça e meia lei. A outra, agora nós estamos vivendo, e o povo não sabe nem o que está vivendo mais. Um prega sobre graça, outro prega sobre reino, outro prega sobre guerreiro, outro prega sobre Satanás, outro prega sobre macumba, outro pega sobre salário, outro pega sobre dízimo, outro pega sobre... Eu falo, meu pai do céu, o povo está mais perdido que segue tiroteio, mas a real Bíblia, verdadeiramente, está meio difícil de achar. E é tão simples pegar a Bíblia, você abre ela e lê ela, poxa. Falei com um pastor amigo meu esses dias, ele ficou bravo comigo. Eu falei, você não tem que ficar bravo comigo, pega a Bíblia e prega. Mas o que o povo da minha igreja gosta que você venha aqui ministrar a palavra. Eu falei, é porque você não está pregando o suficiente, velho. Se um itinerante tem que voltar na igreja do Cabra todo mês para ministrar, filho, é porque, sei não, tá faltando alguma coisa, não é possível. Tudo bem o cara voltar, o povo gostar, eu adoro voltar nas igrejas, sou convidado para voltar em várias igrejas, mas o povo deixar de querer ouvir o próprio pastor para ouvir um pregador itinerante, eu não concordo, varão. Eu até paro de ir numa igreja dessa aí, porque se a igreja prefere ouvir itinerante que ouvir o pastor da igreja, então não está sendo orientado pelo pastor, poxa. Entendeu? Eu tenho amigos meus que eu já cansei de fazer campanha de 1 ano na igreja dele. Tava lá 1 ano, uma vez por mês estava lá. 1 ano consecutivo, sem parar. Mas você é contra isso? Não, mas havia um propósito, a igreja respeitava o pastor, se eu fosse ou não fosse no dia, o pau torava do mesmo jeito.
Agora, o ruim é quando a igreja depende de uma comida que vem de fora, porque é a comida que está dentro no sustento. Aí a pegada é bem diferente. Então, assim, depois que passamos todo esse processo, muita gente quebrou o pau, muita gente bateu, muita gente quebrou. Mas é igual o pastor Roberto Melo lá de Portugal estava conversando comigo e falou: nossa, quando eu vi você gravando esses vídeos, passando por esse processo, eu queria vir lá de Portugal para bater em você, moço. Mas quando eu fui orar ao pai, o pai falou para mim que não era para mim fazer nada e que era um processo que você precisava passar. E hoje ele começa a ouvir as ministrações, ele fala assim, era para isso que era necessário você passar pelo processo. Então hoje quando eu falo dele eu choro, quando eu falo do amor dele eu choro, quando eu sinto ele eu choro, eu senti a graça dele na ministração várias vezes aqui neste lugar, porque eu aprendi exatamente que ele é o suficiente para fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, por qualquer pessoa, em qualquer circunstância. A única coisa que as pessoas precisam é abrir mão do ego. Abriu mão do ego, voltou a ter um relacionamento com ele, tá tudo certo. É por isso que eu termino aqui. Ele disse: Moisés, fique atento à minha voz. Ele está dizendo, não perca o relacionamento comigo. Ele está dizendo, olha, estamos começando um relacionamento aqui, esse relacionamento vai passar por altos e baixos, mas em todos eles eu serei fiel com você até o final. É só isso que nós precisamos entender. Ele é fiel até o final. Amém, meu pastor? Tudo perfeitamente.